Olá, hoje nós estamos no episódio especial do Comunicação o especial de Dia das Mães, e nós estamos com a Abdala, uma pessoa muito especial, uma mãe diferente, não só atípica, mas diferente em acolhimento, diferente em amor, diferente e com a história muito igual à de muitas mães. Então, Abdala, seja bem-vinda. Obrigada que você aceitou estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Para trazer a sua história do Rafa, mas você como ser humano, você como mãe, né, o indivíduo. Uma realidade nossa, né? Minha gratidão pelo convite. Sempre um prazer a gente poder contribuir, a gente servir de alguma forma. Às vezes a gente busca servir em tão grandiosidade, a gente não sabe que gestos pequenos atingem tão profundo os corações, e essa é a nossa intenção hoje. É verdade. Poder servir de alguma forma. E você fala um pouquinho quem você é, Abdala? Bom, eu sou Abdala, sou mãe atípica e típica. Tenho Rafa, de 18 anos, com síndrome de Coffin-Siris, aspecto autista não verbal, nível de suporte 3. E sou mãe também do Eric, né, típico. Hoje o Eric, 20 anos, com uma carreira na Marinha, servindo, trabalhando a sua vida muito independente. Legal. E eu sou casada há 22 anos, 23 anos com o Cláudio, meu marido é pastor, hoje pastoreamos na Igreja Fonte de Vida de Serra, e Deus tem nos conduzido. Hoje, nossa família, a gente pode dizer que todos os dias a gente vive um novo de Deus e aprendendo um com o outro e descortinando o mundo. Que lindo, que lindo. Abdala, fala um pouquinho como que foi se descobrir mãe, né? Porque do Eric foi uma descoberta. Sim. Quando você foi do Rafa, você teve uma outra descoberta e muito jovem. Foi tudo muito junto, né? A diferença dos dois é bem pouca. O Eric tá com 20, o Rafa faz 19 agora esse mês de maio. Dia 26 de maio ele faz 19. Então a diferença de idade dos dois é de 1 ano e pouco. Foi bem próximo. E eu tive o Eric, e o Eric nasceu com 4 mesinhos, já engateava, com quase 1 ano já estava andando, falando para todo lado, e quando o Rafa nasceu foi tudo muito diferente. O Rafa, ele nasceu, ele não engateou, o Rafa não andava com 1 ano, não falava, não saía nenhum som. Então foi muito diferente para mim assimilar isso tudo, e levei ele no pediatra, e logo com 1 aninho eu já sabia que ele não era normal como o Eric. Eu falava, tem alguma coisa diferente nesse menino. E foi quando a gente começou a saga para buscar de fato o que ele tinha, isso há 18 anos atrás. Então foi tudo muito novo para a gente, não tinha um suporte que hoje tem, né? Então para mim foi tudo muito sozinha, a não ser família. E quando eu falo família, eu me refiro especificamente à minha sogra, foi quem me deu maior apoio. Que lindo. E como que foi essa jornada para ir descobrindo, para descobrir que era uma síndrome, e vendo o Rafa ir crescendo, e você ir se modificando também, você virando uma outra pessoa, porque os filhos transformam, sendo típicos ou atípicos, eles nos transformam. Sim. E quando você entra nessa busca, é uma transformação que ela é diferente. Foi muito desafiador em vários pontos. O primeiro é ter que ouvir sempre o Eric perguntando, mamãe, por que meu irmão não fala? Mamãe, por que meu irmão não mexe? Mamãe, ele só mexe o olhinho. Mamãe, por que ele baba? E ele ficava perguntando, indagando a todo momento. Eu falava assim, seu irmão não é normal, você não tá vendo que seu irmão não é normal? Você é normal, seu irmão não é normal. Eu falei assim, mãe, mas a gente nasceu na mesma barriga. Eu tava na sua barriga? E aí ele começava a indagar muito, com 2 aninhos, ele questionava muito. Então foi um desafio muito grande saber lidar com isso, sem ter um profissional para que pudesse me orientar. Então foi tudo muito, muito cru. Foi eu, e a gente não tinha muito como lidar com essas questões. E desde o primeiro aninho, o Dr. Marcos Guarino, que foi o pediatra da época e que nos acompanhou por muitos anos, hoje prefeito da nossa cidade, um grande médico, um grande homem, usado por Deus, por nós, e ele nos encaminhou para a PAI, e lá com o Rafa começaram a buscar os diagnósticos. Então o Rafa começou a ter, o primeiro diagnóstico foi de paralisia cerebral, e ele não tinha paralisia cerebral, mas já não tinha mais o que ser feito, e uma médica virou e falou assim, mãe, leva seu filho
para um instituto no Rio de Janeiro, que é o Instituto Fernandes Figueira, e lá eles vão fazer todos os exames necessários e você vai começar a saber o que ele tem. Ele é uma criança sindrômica. E na PAI ele fazia os tratamentos e a gente ia para o Rio de Janeiro toda semana para buscar esses tratamentos e buscar o que ele tinha de fato. E com 5 anos de idade foi onde veio o primeiro diagnóstico fechado do Rafa, que foi de síndrome de Coffin-Siris, uma síndrome muito rara. Os médicos me chamou, eu estava sozinha, retiraram ele, e ali veio o diagnóstico do Rafa, que era síndrome de Coffin-Siris, e o autismo, só que o autismo era tudo muito novo ainda, né? E Rafa ele não verbalizava, não saía som nenhum, e eu lembro que naquele dia, quando veio o diagnóstico, eu estava sozinha com ele. E a médica disse assim, o diagnóstico não é o final. Se você dedicar, você pode mudar muita coisa. Agora a gente começa a ter um caminho do que ser feito. Só que eu estava sozinha no Rio de Janeiro, 5, 6 horas de distância de Minas, porque a gente é do interior. E quando ele veio, trouxeram ele para a sala, a primeira coisa que ele fez foi me abraçar. E naquele dia ali foi o primeiro abraço que o Rafa me deu. Sério? Com 5 anos de idade. Foi a primeira vez que eu senti esse calor. Porque na posição de mãe, eu sempre dei esse amor. Eu sempre queria dar o abraço, eu sempre demonstrei o amor. Mas naquele dia foi o primeiro dia que eu senti. E eu falo que, quanto mãe, a gente precisa se encontrar nesse amor. Porque senão a gente só dá e a gente não consegue sentir. E a gente precisa se permitir sentir esse amor, se permitir Perfeito. ser amada, se permitir ser cuidada. Os nossos filhos, a gente fala assim, eles não têm essa obrigação. Mas quando a gente cria e a gente ensina para eles, isso deixa de ser uma obrigação, mas começa a ser um sinal de respeito. E eles começam a te respeitar. E aquele dia ele foi o primeiro abraço que eu tive do Rafa, e nós voltamos para Minas. E quando nós voltamos para Minas, os tratamentos começaram a ser diferentes. Ele vem com todo um cronograma agora diferente. Aí os profissionais começaram a tratar ele na PAI, foram tratando, e ele também no Rio. E foi esse conjunto de profissionais tratando, e eu dediquei 100% para ele. Toda a minha vida até então. Com 7 anos de idade, ele saiu da PAI, e uma profissional falou para mim, para poder levar ele para uma escola, e nós levamos ele para a escola estadual. E não sabia eu que ele estava iniciando mais um desafio. E eu pensava assim, agora acabou, essa parte aqui passou, essa parte aqui agora finalizou. E até hoje eu percebo que são as fases, e ela nunca vai acabar. É isso mesmo. Né? E a gente estava falando de outra fase, né? Hoje ele com 18 anos é uma nova fase, que aquela de lá já passou, e hoje tem uns novos desafios, porque a gente nunca sabe de tudo. Verdade. Não vem um manual, né? A gente não tem um manual, e se a gente não olhar isso com muito amor e carinho para dentro de nós, a gente vai permitir que qualquer um de fora põe para nós um manual que é da forma que eles veem. Eu penso que podia fazer assim, eu acho que deveria fazer assim, eu vejo que podia, mas na verdade eles veem de uma forma que eles não sentem. A diferença nossa é que a gente sente e vê. E eles de fora só veem. E querem impor para a gente uma forma correta. E não existe uma fórmula. O que existe é a gente saber se posicionar, porque hoje a gente tem mães atípicas, mas, contudo, talvez não tenha um filho típico também. E aí a forma que ela vai ver não é a mesma forma que eu vejo, porque o Eric hoje com 20 anos, ele fala para mim, mãe, eu não lembro. Não me lembro com 5 anos de idade a senhora cuidando de mim. Eu não me lembro de ver a senhora. Mãe, eu com 10 anos eu não me recordo. Eu não tenho lembranças com você. Porque você viveu pro Rafa. Porque eu vivi pro Rafa. E hoje ele fala, mas contudo eu sou grato. Porque hoje eu posso criar as minhas lembranças que eu quero com você. Legal. E isso é uma construção também sua com ele. E eu acho isso legal, porque a partir do momento que você começa a se encontrar também com o indivíduo, de você ver, não, peraí, a Abdala precisa
existir para além do Rafa, né? Cuidar, né? Olhar para dentro de si. Sim. E esse caminho foi um caminho, e é um caminho muito desafiador. E eu sempre vivendo ali em função dele. Até eu olhar para mim e falar, não, eu preciso me cuidar, porque senão eu não vou aguentar. E é isso mesmo. Eu não vou suportar. De ter dias que a vontade era de sumir. E a gente vive uma sociedade muito, muito cruel. Muito cruel. Porque se você fala que você está cansada, você não pode cansar. Se você fala que você não quer ver seu filho hoje, você não suporta ouvir a voz dele, você é doida. Como é que é isso? Você é mãe, você não quer ouvir a voz do seu filho. Então a sociedade é uma sociedade cruel, que elas te colocam na parede a todo momento. E se você não se posicionar, é o que a gente estava falando, vai ter alguém que vai se posicionar por você. E eu Sim. aprendi que ninguém se posiciona por mim mais. E que sim, ele foi para o retiro ficar 4 dias, e para mim foi sim um alívio. Para mim foi sim o meu momento de poder deitar, e agora eu estou no sofá. Ele me chama 24 horas. Ele quer conversar 24 horas a mesma coisa. Ele quer ver 4, 5 vezes no dia o mesmo filme. E aí tem dia que eu choro. E aí ele vem secando a minha lágrima e pergunta para mim por que ele achou que eu estou chorando. Se ele é um peso nas minhas costas. Ele mostra a todo momento. Eu falo assim, não, meu filho, você não é um peso. Você não é um peso para mim. Só que no mesmo dia e da mesma forma que você tem dia que você só quer ficar no seu quartinho, sabe? Na sua cama, e você fica ali quietinho. A mamãe quer esse dia. Todo mundo tem que esse dia, tem E aí eu hora. falo com ele, você precisa respeitar a mamãe. Aí ele pergunta se é só um pouco. Eu falo, é, só um pouquinho. E aí ele sai, me deixa ali quietinho. Só que o pouquinho dele é 1 minuto. E ele já volta, parece que passou 1 hora. Que já tá o tempo, já passou pouco. Aí eu olho, sorri pra ele. Ele, que graças a Deus já passou esse pouco. Só que, na verdade, isso não acontece. A gente precisa olhar enquanto mãe. Porque senão você se acaba. E eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, se eu morrer hoje, quem vai cuidar dele? Que é o grande dilema das mães, das famílias, né? Com quem vai cuidar do meu filho? Como ele vai ficar? É o que eu escuto sempre, assim, a primeira pergunta que eu escuto sempre é se vai falar, né? Ele vai falar? Aí quando vê que a possibilidade de ser não verbal vai me chamar de mãe? Pelo menos me chamar de mãe? Isso é uma coisa que me mata, assim, como profissional, né? Porque a gente quer ouvir a voz do filho da gente. Sim. Que a gente quer ser chamado de mãe, nem que seja para entrar numa exaustão de que está chamando a gente o tempo todo, mas você saber que seu filho te chama é um desejo muito grande que se tem. Depois ele vai casar, vai se formar, vai ter filho. Então vão vindo as perguntas. Você começa, cada hora os pais têm uma expectativa, até que chega uma hora que o morrer, que você fala assim, você precisa que ele tenha autonomia para viver. Né? Se eu morrer, como vai ficar? Então, e os objetivos vão mudando, porque quando você vai conhecendo o seu filho, porque os indivíduos não são iguais. Isso aí. Mas você percebe, o Carol, que as perguntas são sempre em função deles. Sim. As mães, elas não olham para si. E se elas não olharem para si, chega uma hora que não aguenta. Não tem psicológico que suporta. Elas enfiam em terapia dia e noite, em psicólogos para eles. Mas elas sempre entendem que elas vão suportar um pouco mais. Só que é o maior sabotador da nossa vida. Se você pegar, eu não sei se tem como colocar aqui, mas eu tenho fotos. Você vai falar assim, tem como colocar. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Eu não me olhava no espelho, do jeito que eu levantava, eu prendia o cabelo pro alto, já pegava, se arrumava ele, chinelo de dedo e partia pra terapia, ia fazer o que tinha que fazer. Eu não tô dizendo que é errado você cuidar do filho, só que para cuidar dele eu preciso estar bem. Sim. Porque, e essa é um grande erro que a gente vê hoje nas mães, é que elas se preocupam com eles sem antes estarem bem. Então, quando eu entendi que eu precisava me cuidar, me tratar, estar bem comigo, para que eu pudesse cuidar dele, eu percebi que eu conseguia acessar lugares que da forma que eu estava eu não acessaria.
Eu permiti que eu conseguia lutar pelos direitos dele sem precisar vestir uma capa de ignorância, de arrogância e fazer com que ele descesse por goela abaixo da sociedade. Perfeita essa colocação sua, porque lutar pelos direitos é necessário. É necessário, a gente não estou questionando isso de forma Sim. nenhuma, mas é saber como se colocar em algumas situações, porque do outro lado também tem o ser humano. Sabe, E você que não sabe passa como também outra... as suas lutas, as suas guerras, e tem dia que não tá bem. E talvez o dia que ele vai te atender, ele não tá legal. E eu não posso permitir que a minha ferida, os meus problemas, escorram em você. E os seus são seus, e eu não posso aceitar que eles escorram em mim. É o nosso posicionamento. E eu vi que com o Rafa, quando ele foi para a escola ali, no primeiro ano, foi um divisor de águas na minha vida, foi um romper muito grande. E eu percebi, o Rafa teve o direito à escola, ele teve direito a uma professora por conta dele, sem precisar de um grito, sem precisar de um barraco. Né? Então tem mães que falam assim, mexe comigo, mas não mexe com meu filho. E você consegue exigir o seu direito, se posicionar sem precisar ser a mãe barraqueira que ninguém quer perto. E aí a gente tem dois fatores que a gente já está cansada de um lado, sobrecarregada de um lado, e de repente você se torna aquela mãe arrogante, ignorante, barraqueira, e que ninguém quer ter por perto. Então mais uma vez a gente está sendo rejeitada. É verdade. Então aí se fortalece uma rejeição que não é nem da agora, talvez venha lá da infância. E ela só é ali validada agora na nossa adultez, quando a gente estremece para fora, querendo que as pessoas aceitem por N ou B aquilo que a gente pensa. E não é sobre isso. O Rafa teve todos os seus direitos ali na escola, sem precisar de barraco, sem precisar de grito. E ele teve a professora, e foi assim, essa professora, a Eliane, ela foi um romper muito grande para nós. Eliane, Rafa, quando foi para a escola, não tinha nenhum aluninho negro, né, dentro da sala, e a professora dele era negra. E o Rafa não tinha ninguém dentro da sala que tinha um aspecto diferente, né, que tinha um portador de alguma necessidade, era só ele. E ele babava muito, não andava direito, tinha que pegar pelo braço para carregar ele, então tinha todas as limitações dele envolvendo, e ele babava, ninguém queria ficar perto. E ela, percebendo aquela necessidade, aquele movimento da sala, as crianças abusando, rindo, chamando ele de doido, ela desceu com ele e foi lavar a pele dela e mostrar para ele que por mais que ela lavasse, aquilo ali não ia sair, que ela era assim. E ela fez ele olhar para toda a salinha e ver que não tinha ninguém como ela, só tinha ela daquela cor. E aí levou um espelho, mostrou ele no espelho e mostrou que ele era daquele jeito e que ele precisava lutar contra tudo e contra todos, e mostrou a sala que não tinha ninguém igual a ele, que ele era único. Ele se achou maioral. O peito, ele tava assim, o peito dele abriu, ficou igual um galinho ganizé, tipo assim, eu sou o único, não tem ninguém igual eu. Então ela transformou aquilo que era luto em força. E eu vejo que nós mães, sejamos típicas ou atípicas, eu me associo até muito bem com essas palavras, mas que independente da nossa posição, que nós possamos pegar todo o nosso luto e transformar em força. Mas não uma força para derrubar o outro, mas uma força para nos reconstruir. E o Rafa foi lutando com ele mesmo, e quando via, ele começava a babar, ela olhava para ele, mostrando que estava babando, aí puxava do jeitinho dele com a mãozinha assim, engolia a baba, daí a pouco ela já estava sem toalhinha, e ela colocava dentro da mochila e falou, mãe, hoje o Rafa vai ficar sem toalha. Né, Rafa? Ele tá engolindo seco assim, e ela falou assim, pois é, porque o Rafa hoje não vai babar, né, Rafa? Engolindo, e aí começava a babar, ela olhava e ele secava aquilo dali, e ela tirou, com 3 meses, ela tirou toda a baba de toda uma vida que ele vivia babando. Com 1 ano ele não usava fraldinha, e ela falou assim, você vai mijar na calça? Os alunos vão tudo abusar de você, é isso que você quer? Então o que você vai fazer? Quando o Lulu ficar, você vai me chamar, e a gente vai lá, colocar pra fora toda a água que tá guardadinha na sua barriga. E ele ia. Aí ele mostrava para ela, porque no verbal ainda não tinha autonomia dos gestos também, então a forma que ele mostrava para ela, ou seja, ficou para cima, então precisava ir no banheiro rápido. E aonde ela estivesse, ela corria com ele. Levava, segurava, ensinava. Então eu falo que foi uma mãe nessa caminhada com ele por 3 anos ali. E dali foi um grande romper. E eu comecei a ter tempo para mim e comecei a confiar. Eu tinha uma dificuldade muito grande de confiar. Né? Como se só eu fizesse.
Só eu sou boa, só eu faço, e se eu não tiver, os meninos vão abusar dele, se eu não tiver, ele vai ser chacota. Hoje, né, a gente tem um nome bonito, bullying, mas naquela época isso não se existia, era chacota, e aí eu falava, os meninos vão fazer chacota com ele, os meninos vão rir da cara dele, se eu não tiver, o que eu vou resolver? Se eu tiver, fazer o que? Eu vou bater numa criança? A única diferença é que eu ia ver, e ia vitimizá-lo. Eu ia acolher de uma forma que ele era o coitadinho. E hoje o Rafa ele tem uma consciência muito grande, ainda hoje ele já pronuncia algumas palavras, consegue se comunicar tranquilamente, mas hoje ele não se vitimiza por nada. Ele estava numa roda e quando ele chegou na roda e essa roda não aceitou ele. A roda não aceitou, deveria ter cerca de uns 15 meninos ali jovens e fecharam a roda quando perceberam que ele ia entrar, e quando fecharam essa roda ele veio para mim. E mostrando para mim que era para mim ir lá conversar, para ele poder entrar na roda. E eu falei assim, você quer que eu vou lá te colocar numa roda que não te querem? E você vai se submeter a isso? Eu não tô acreditando. Esse não é o filho que eu tô criando. Não, eu não sou aceita por todos. Por que eu vou fazer todo mundo te aceitar? Você tem que aprender, meu filho. Que massa. Vai procurar a sua turma, vai procurar quem te ama, vai procurar quem te acolhe, vai lá procurar eles. Ele virou as costas, tinha um outro grupo dos meninos, e os meninos, o Rafa, vem cá, Rafa. Aí começaram a pular, Rafa. E ele olhou pra trás e disse, ai, que legal. Assim, você tava certa. Eu virei as costas e a lágrima desceu. Porque não é a realidade que a gente quer, mas é a realidade que a gente precisa aceitar. Mas Jesus passou, não foi aceito por todos. E o que o meu filho vai ser? É mesmo filho típico. Você lida com a rejeição com o filho típico? Sim. Nós lidamos com a rejeição das pessoas conosco. Nem todo mundo nos aceita. Nem todo mundo gosta do nosso posicionamento, não gosta da gente, e a gente tem que aprender a lidar. Então, os pais atípicos entenderem também isso, que não é todo lugar que vai aceitar. Vai doer. A gente não está dizendo que não vai doer, porque eu também sou mãe. Quando alguém rejeita a minha filha de alguma forma, isso me dói. Sim. Eu não estou isenta da dor, né? Mas como a gente vai fazer isso acontecer? Né? Acho que o posicionamento, e fortalecer a identidade, né? Sim, a identidade, porque ele tem uma identidade. Porque ele tem essa síndrome, mas ele é o Rafa. Tem a identidade do Rafa. E você tem a identidade da Abdala. E aí, quando você consegue entender que o Rafa e a Abdala não são os mesmos e que vai chegar uma hora que você tem que criar ele para além de você. Ensinar essa autonomia dessa identidade deles, eu falo que isso é muito importante para nós mesmos. Compreender o caminho e o processo. O processo, ele sempre vai ser doloroso. O que nos une é um propósito final. O que nos determina esse propósito final. E saber que antes de ser mãe, eu sou mulher. E se descobrir mãe, não anula a mulher que existe em mim. E o que a gente vê são mães que anularam essa mulher. E se vive o papel apenas de mãe. E por isso que muitas mães sofrem quando os filhos se casam. Porque elas esqueceram de ser mulher e de repente agora elas precisam se reencontrar de novo. E é um trabalho muito doloroso. É verdade. Você se reencontrar dentro de si. Então eu sempre ensino para o Rafa e eu sempre falo com ele que é muito melhor sermos aceitos do que sermos tolerados. Perfeito. Falei, fica onde você é aceito, não onde te toleram. Porque onde te toleram vão estar com cara emburrada. Você não agrega nada, não te escutam, não validam o que você traz. Então não fica onde te toleram, fica onde te aceitam. Existem pessoas que te aceitam. E quem são as pessoas que te aceitam? E aí você vai agora, depois das pessoas que te aceitam, agora você vai filtrar o que essas pessoas te agregam. As pessoas falam assim, mas você ensina isso pro Rafa? Ele é autista. Eu falei, mas ele tem mente, o cérebro dele não foi comido. Se eu tratar ele como uma criança, ele vai agir como uma criança. E eu preciso respeitar o momento dele. Então eu sempre pego a parte do dia, que é a parte onde ele mais funciona, onde a adultez dele grita, ele quer ser independente, ele quer namorar, ele quer casar, e ele ora, ele dobra o joelho que ele vai casar, e eu não tiro isso dele. Eu falo, vai meu filho, vai na hora certa, no momento certo. E ele mostra que as pessoas não olham para ele, e ele quer malhar para as pessoas olharem, ele quer fazer, ele quer... Então eu aproveito esse momento que ele quer ser muito adulto para trazer para ele coisas de adulto. E quando ele começou a ter a independência, ele ia pro fogão,
E aí meu marido falava assim, bom, faz o prato dele. Eu falei assim, não, ele vai fazer. Mas a panela tá quente, ele vai aprender. Eu tô junto dele. Ele não tá sozinho, eu tô com ele. Mas ele vai pegar, ele vai fazer o prato, ele vai sentar à mesa, ele vai comer de garfo e faca. Então na escola teve um grande problema, porque na hora da merenda era colher, e o Rafa não aceitava comer de colher. O Rafa aceitava comer de garfo. Entornava tudo, misturava com baba. Eu falava assim, pois vai comer. Vai, você vai crescer. E Legal. a vida vai te cobrar isso. Eu vou te levar para restaurantes, eu não quero que você seja o centro da atenção, porque você não foi ensinado. Mas eu quero que você faça até o seu último limite daquilo que você sabe. Perfeito. Então eu sempre ensinei isso para ele. Então hoje ele vai e de vez em quando ele começa a querer voltar e na mesma hora o cérebro dele traz ele de volta. Mas eu sei que à noite eu tenho a minha criança, é o meu bebê. É onde ele toma o banho dele, eu dou o banho, cerca de 1 hora dentro do banheiro com ele, dou o banho dele, seco ele todinho, cuido, coloco a cueca e não pode colocar mais nenhuma roupa. Não pode colocar short, não pode colocar camisa, não pode colocar nada, só de cueca. Ele vem do jeito que ele vem, ele pula em cima da cama, em cima de mim, do meu esposo, que é o meu bebê. Ele pega o meu suplá, coloca na cabeça assim, mostra que ele sumiu, que não tá ali. E a gente precisa sair para procurar, cadê o Rafa? E pensa, o menino, ele é maior que eu, ele é brutão, né? Então assim, ele é grandão. E ele sumiu e a gente precisa procurar o nosso Rafa. Então aquele momento eu respeito, que é o momento dele, da criança dele. E eu preciso respeitar esse momento. Mas quando a gente fala para ele, agora vamos dormir, porque a mamãe também cansa. Hoje ele sabe respeitar que a mãe precisa do tempo dela. Tem dia que eu e meu esposo pegamos para sair, uma sexta-feira, onde o Eric tá em casa, e eu deixo os dois, e eu falo, nós vamos sair. Que legal. Aí no início ele perguntava assim, que ele nasceu da minha barriga, por que ele não pode sair? Eu falei, porque a mamãe e o papai precisam também viver. Porque ó, você não vai casar? E você vai casar, vai embora, vai ficar eu e seu pai, como é que a gente vai fazer? Porque o Eric também vai casar, e aí? Aí ele fala que então tá bom, que ele aceita. É interessante você falar isso, que ontem uma mãe falou isso comigo. Eu conversando com ela algumas necessidades do filho, que a gente precisava mudar algumas coisas, precisava rever, que ele está evoluindo muito num aspecto, mas em outro a gente precisa ajustar. E aí ela virou para mim e falou uma hora assim, Carolina, eu vou, mais tal data, eu vou viajar com meu marido. Aí ela olhou para mim e falou assim, porque eu preciso viajar com ele. Eu preciso cuidar da minha relação com ele. Então, assim, ela foi tão saudável naquela hora, de parar e falar assim, ela falou assim, eu sei que ele vai ficar bem aqui, eu já não choro mais por ter que fazer isso, e é mãe de um menino pequeno. Ela falou, não choro mais de ter que deixá-lo, porque senão a minha vida vai ficar para trás. E eu preciso estar bem para cuidar dele. E assim, eu preciso cuidar do meu casamento, e achei uma lucidez dela parar e falar, não, tal data eu não tô aqui. A gente pode resolver como antes ou depois. Isso aí. Porque nesse período eu não tô aqui. Ela falou assim, se não tem dinheiro, vai aqui pertinho, mas a gente precisa ter a hora só da gente, precisa ter a hora só com o marido. E em novembro, dezembro, eu tive reunião com uma mãe muito sofrida. Porque quando você descobre o diagnóstico é muito sofrido. Né, assim, é uma dor muito grande de você, e é muita interrogação, porque hoje você tem um Rafa com 18, as coisas já descortinaram muito para você. Então, para essas mães dos menores, as coisas ainda são nebulosas em termos, você também não tem certeza de tudo, assim como qualquer mãe, você não tem nem do Eric, nem do Rafa, mas ela é um sofrimento que você consegue entender, que ele é muito grande, de muita incerteza. E aí ela virou, ela ia ficar de férias, ia viajar, e a família toda ia viajar, e ela falou assim, mas o que eu posso fazer para estimular quando estiver fora? Ela estava tão adoecida, mas tão adoecida, que a minha resposta da psicóloga foi, você vai aproveitar as suas férias, porque você precisa respirar, porque senão você não vai aguentar. Se você não se olhar, não para tudo agora, se ele regredir um pouco, quando chegar, a gente vai estimular. É o ideal? Não é o ideal. Mas é o possível nesse momento. Porque se você cair, depois nada vai andar. Sabe? E ela aproveitou. E foi legal, porque ela aproveitou. A gente trazer isso com leveza. Hoje, para mim, é muito leve. Né? Muitas coisas. E a gente começou a aprender a como lidar, porque sempre me desgastou muito. E uma das coisas que muito desgastava na época é essa questão de nos anular. Então eu não podia falar o que eu pensava. É como se aquilo que eu falasse fosse um pecado.
né? A gente vive um mundo muito religioso, e eu ficava assim, não, isso é pecado. Eu falar que eu não estou suportando ouvir a voz do meu filho, isso é pecado. Eu falar que eu não estou aguentando o dia de hoje é pecado. Então, tudo eu colocava dentro de uma bolha e não conseguia trazer essa leveza. Tanto que quando nós fomos conversar a primeira vez, ele foi assim, porque eu não tinha encontrado isso ainda em Vitória. E quando eu te encontrei, que eu pude trazer, me virar do avesso, foi mais sobre mim do que sobre ele. Eu falo que aquela consulta, eu fui para levá-lo e, na verdade, eu fui atendida. Então, porque nós precisamos de pessoas com um cérebro saudável que possa compreender o outro e dizer que nós estamos esgotadas não é dizer que nós não amamos. É só um grito de socorro. E eu preciso de socorro. Eu preciso que olhem para mim. Eu preciso que me enxerguem também. Porque se busca muito sobre eles, mas o apoio que nós precisamos, né? O sofrimento de uma mãe e a insegurança dela e o autocuidado, né? Hoje tudo, o valor é tudo muito alto, e quem cuida dessas mães, né? Para se conseguir aposentar, um LOAS, é um sacrifício. O Rafa não recebeu, o Rafa não recebe, não tem esse suporte, graças a Deus não nos falta, mas você para ver quantas mães não têm, e como falar de cuidado em um mundo que rege o dinheiro e tudo se é pago para quem não se tem. Onde está essa rede de apoio, sabe? Onde está esse cuidado? Eu falo, se toda mulher, toda família pudesse adotar uma mãe dessa para cuidar e falar assim, não, eu posso pagar a sua unha, eu posso custear o seu cabelo, eu posso te ajudar, a gente teria mais amor próprio, mais autocuidado. Isso é um mundo muito individualista. Que parece luxo, mas não é luxo. Não. Para quem vai além. Vai além. É a hora que a pessoa se encontra. Que ela fala assim, esse momento é o meu. Nem vai olhar para a unha, mas é sobre o momento que ela passou ali. Isso. E não tem condições de ter alguém para cuidar da casa. Ela cuida da casa. Gente, ela tá lavando a louça, ela tá fazendo coisa, ela olha a unha feita. Ela lembra que se cuidou. Exatamente. Eu tenho muita preocupação disso com as mães. Isso sabe, reacende nelas, isso desperta, isso tem um despertar que vai muito além da estética. Sim. É o trabalho da mente, aquilo dali. Hoje, pra gente, isso, com o Rafa, a gente começou a procurar as melhores formas para lidar com ele, para que a gente pudesse trazer isso tudo de uma forma mais leve. Então, se eu percebo hoje que ele tem dificuldade com o não, né, a rigidez cognitiva é gigante, ele não aceita o não pode fazer isso, então ele já se estressa e ele fica nervoso. Então, eu não digo para ele mais o não, eu digo o que vamos fazer. Então ele quer sentar ali naquela mesa, eu vou dizer para ele assim, vamos sentar aqui nessa cadeira. Então não é que ele não vai sentar lá, é aonde ele vai, é o que ele vai fazer. Então a gente começou a fazer pequenas trocas para que se tornasse mais leve para ele e não ativasse nele o que iria me ativar. Porque todas as vezes que ele nervoso fica, automaticamente me complica também. Então a gente começou a ter os caminhos mais fáceis para a gente conseguir lidar, e as pessoas que estão ao redor. Algumas se espantam porque eu me posiciono. Quando eu vejo, hoje nós pastoreamos uma igreja, e quando eu vejo que os diáconos, os líderes querem permitir que ele faça o que ele quer, né, ele quer sentar aqui, então se ele gosta muito do seu marido, e ele quer sentar do lado do seu marido, ele te manda levantar e ele quer sentar, como ele já fez isso com os líderes dos jovens, né, querendo sentar do lado do pastor Roberval, pedindo a missionária Luciana para sair, e eu olho e falo assim, não faça isso. Isso não é sobre ele, isso é sobre mim. Porque você valida um comportamento dele, onde depois eu não consigo ter controle, e ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quer. É verdade. E aí fora todo mundo deixa e a mãe não deixa. Então ele já não começa mais a me respeitar. Então eu me posiciono. Eu falo, não deixa. Se eu ver deixando, eu simplesmente vou me posicionar com vocês, porque não é assim que eu crio ele. Eu crio meu filho com limites. E eu forço, às vezes, muitas coisas para que ele possa entender e compreender aquilo dali. Então, porque senão a gente também permite com que os outros façam tudo, né? Aquela historinha que eu sempre falo, chega em casa o filho de um amigo, o filho de uma amiga, o filho de um pastor, chega na sua casa porque é uma visita, pode subir no sofá e colocar o pé, mas quando é seu filho você briga. Imagina a confusão de mente dessa criança, desse filho.
Porque a visita pode e eu não posso. Então a gente sempre, tanto que se você for hoje na minha casa, você acabar de comer e você não pegar o seu prato e for na pia lavar, você não sai da minha casa. Porque o Rafa vai te fazer lavar. Que ele lava o dele. Então como é que você não vai lavar? Então ele entende que você não é tão mais importante do que ele, por ser visita. E hoje ele compreendeu essa posição de amor que a gente tem por ele e que os limites que a gente coloca é porque amamos. Então ele compreende, se a gente ama uma visita, a visita também tem os seus limites. Isso é muito legal de você colocar, porque tanto as famílias não entendem quando o outro põe um limite, porque tem famílias que têm dificuldade de colocar o limite nos filhos. Sim. Então, assim, é bíblico, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A gente, teoricamente, pode fazer tudo, mas a gente tem regras de sociedade, tem regras da própria família, tem regras da igreja, enfim, todo lugar tem regras. E quando as pessoas vão burlando isso, é muito difícil, desgasta para a família, porque ela não tem só aquele lugar que ela vai, ela frequenta muitos outros lugares. Então, assim, você lutar por para que ele tenha uma postura de limite e legal em todos os lugares, isso te facilita. Eu acho que as mães, quando elas começam a enxergar isso também, o que pode acontecer para me facilitar? Porque essa rotina das terapias todo dia, ela é necessária. Sim. Se hoje você tem o Rafa bem, do jeito que tá, foi porque você lutou muito lá atrás por ele. Você fez muito por ele, porque o que tinha de ciência naquela época, você providenciou para ele. Você viajava 6 horas toda semana para levá-lo para o Rio de Janeiro, para que ele tivesse o tratamento dele, para que toda semana ele tivesse a estimulação dele. Ele teve a escola com o auxiliar dele, com essa pessoa que foi fantástica, que você coloca. Foi desgastante demais naquele momento, para você chegar onde você chegou. Se você soubesse lá atrás que você podia fazer isso tudo, mas ainda cuidar de você, teria sido um pouco mais leve. Teria. Não é que seria leve. Seria menor. Exatamente, não é que vai ser leve. Seria menos difícil esse caminho. Sim. Sabe, porque é um caminho isso que difícil. Eu vejo a necessidade da gente comunicar isso, passar isso. Porque eu vejo que hoje muitas mães, elas não conseguem, elas vivem nessa função de mãe, mas não conseguem olhar para elas. Mas se elas não olham para elas, também a culpa não é delas. Porque talvez eu não consegui ainda enxergar nela o cuidado que ela precisa, ter alguém para que possa impulsionar, levá-la, conduzi-la. Eu falo, hoje, eu olho para trás, eu falo assim, eu fiz muito, mas eu consigo enxergar que poderia ter sido de forma diferente o meu emocional, se eu tivesse também cuidado de mim. Né? Hoje, a gente conseguiu acessar muitas coisas, mas contudo eu falo, teria sido mais fácil para conseguir caminhar. Hoje se descobriram muitas coisas, trouxeram muitas mudanças da ciência e tudo, mas tudo que tinha do melhor do que eu podia antes, eu consegui para ele, caminhar com ele e alcançar tudo. Hoje não é que é difícil, não é que é insuportável, não é que é que hoje se tornou de uma forma mais equilibrada, tudo. Hoje eu consigo trazer esse equilíbrio para mim, para ele, conseguir fazer. Tem dias que são esgotantes, tem dias que vem a vontade de sair, andar sem rumo, mas contudo tem um equilíbrio dentro. Que eu sei que hoje eu não posso fazer isso, mas amanhã ele vai ficar em casa e eu estou saindo. Encerramos agora a primeira parte do episódio especial do Comunicação É com a Abdala. Semana que vem a gente continua.